Olá, bom dia de novo para você. Como você passou de ontem? Como é que foi o seu dia? Você esteve pensando no Senhor, nas coisas grandiosas que Ele tem feito na sua vida? No futuro glorioso que Jesus tem preparado para nós? Tem sido assim? Se não, você tem oportunidade hoje. Hoje ainda você pode fazer isso. Eu vou orar com você para que a mensagem de hoje, que é especial, que mensagem linda, entre no seu coração e te acompanhe durante todo o dia. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, louvado seja o Teu nome pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Nós rogamos a Ti que o Senhor toque nessa pessoa, em mim, que o Senhor faça em nós o Teu reino acontecer. Em nome de Jesus. Amém. Você se lembra quando Jesus disse assim: o meu reino não vem com aparência exterior? Você sabe o que isso significa? Eu vou comentar uma coisa com você. Algumas vezes já te aconteceu de você ter recebido uma bênção muito grande, convivido com alguém muito legal e só depois que esta pessoa tinha sido perdida, foi embora ou morreu, que você percebeu a falta que essa pessoa tinha ou faz, ou então a importância que ela tinha na sua vida? Pois isso aconteceu com os discípulos. Só depois que Jesus se foi, que o Espírito Santo havia caído sobre eles, que eles compreenderam quem era aquele que tinha estado com eles. Eles tinham observado que Jesus era aquele que falava a verdade, era o Filho de Deus, era o Deus conosco. E eles começaram a se entristecer e disseram: como não percebemos? Por que deixamos que as concepções dos judeus tivessem entrado dentro do nosso coração e não tivéssemos percebido quem é o Deus do universo? Isso aconteceu com os discípulos. Isso tem me impressionado muito, sabe? Jesus mesmo tinha dito: dias virão, disse ele, voltando-se para os discípulos, em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Por não ser acompanhada de esplendor mundano, correis o risco de não discernir a glória da minha missão. Não compreendeis quão grande é o vosso privilégio atual em ter entre vós, se bem que velado pela humanidade, aquele que é a vida e a luz dos homens. Dias virão em que volvereis atrás o olhar, saudosos das oportunidades que ora fruís de andar e falar com o Filho de Deus. Irmãos, isso foram palavras de Jesus. Jesus mesmo disse isso. Vocês vão sentir isso, vocês vão perceber. Dito e feito, os discípulos perceberam isso. Mas deixa eu comentar uma coisa com você. O que é isso? O reino de Deus está entre vós. O que é isso? Está dentro de vós. Irmãos, nós estamos numa época muito séria, pleno outubro de 2022, aonde nós vamos ter aí o segundo turno e as pessoas estão, algumas angustiadas, outras colocando todo o seu coração e suas esperanças no que um homem pode fazer, no que uma pessoa pode fazer. Eu preciso te explicar esta parte importante, o que é o reino de Deus, o que é o reino do Senhor. Olhe bem. O governo sob que Jesus viveu era corrupto e opressivo. Clamavam de todos os lados os abusos, extorsões, intolerância e abusiva crueldade. Parece com hoje? Isso que está escrito aqui no capítulo 55 do Desejado de Todas as Nações, parece com hoje? Sim, mas deixa eu te contar. Não obstante, o Salvador não tentou nenhuma reforma civil. Como assim? Jesus era indiferente às coisas que estavam acontecendo ao seu redor? Jesus não se importava com o que as pessoas estavam fazendo para magoar e machucar e extorquir umas às outras? Observe isso aqui. Não atacou nenhum abuso nacional, nem condenou os inimigos da nação. Não interferiu com a autoridade, nem com a administração dos que achavam no poder. Como assim? Te assusta agora com a resposta e com a explicação. Aquele que foi o nosso exemplo conservou-se afastado dos governos terrestres, não porque fosse indiferente às misérias do homem, mas porque o remédio não existia em medidas meramente humanas e externas. Uau! Para ser eficiente, a cura deve atingir o próprio homem, individualmente, e regenerar o coração. Essa é a melhor de todas as reformas de governo.
Essa é a melhor proposta de governo, que um ser humano seja tocado lá dentro do íntimo e então a sociedade muda. Pode imaginar uma coisa linda? Isso é que o reino de Deus não vem com aparência exterior, está dentro das pessoas. Que mais? Olha, não pelas decisões dos tribunais e conselhos, nem pelas assembleias legislativas, nem pelo patrocínio dos grandes do mundo há de se estabelecer-se o reino de Cristo, mas pela implantação, a entrada de sua natureza na humanidade. Você está entendendo o que é o reino de Deus? Você está compreendendo o que é o reino de Deus? Que não vem com aparência exterior, que é interior, está dentro do coração? Olha só que coisa linda. Mediante o poder do Espírito Santo é que essa natureza pode ser implantada no ser humano. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Como assim o poder? Te assusta o que eu preciso te dizer? Na época lá do passado, na época de Abraão, haviam reinos no mundo, grandes reis no mundo, mas o poder estava na mão de Abraão. Na época de Faraó, Faraó estava no trono, mas o poder estava na mão de José. Na época de Moisés, ele estava lá os grandes, Faraó estava no trono, mas o poder estava na mão de Moisés. Já parou para pensar isso? Nabucodonosor estava no trono, mas o poder estava na mão de Daniel. Na época de Paulo, Nero estava no trono, mas o poder estava na mão de Paulo. E hoje em dia, Deus está buscando homens que aceitem que seu reino viva dentro dele, para que ele possa envolvê-los com seu poder, mesmo sem um trono, mesmo sem um cargo político. Você consegue entender isso? Consegue entender a seriedade do que é que eu estou lhe dizendo? O apóstolo Paulo entendia isso. Ele disse assim, quando o apóstolo Paulo começou seu ministério em Corinto, populosa, rica e ímpia cidade, poluída pelos revoltantes vícios de paganismo, ele disse, nada me propus saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Que esta seja a maneira com que venhamos entender. Irmãos, querem mudar a sociedade? Querem fazer transformação na vida? Querem que mude ao redor de onde vocês moram? Você deseja isso? O reino de Deus tem que estar dentro de você. Tem que estar dentro dos seus filhos. Tem que estar na sua casa. Assim a sociedade muda. Vamos orar juntos? Não com aparência exterior, mas pela graça e poder de Deus, pelo poder do Senhor, na glória eterna, no poder do Senhor, o Deus eterno, fazendo existir a sua natureza, a natureza dele dentro de você. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome, porque isso é possível. Podemos fazer a diferença na sociedade. Na verdade, o teu poder pode ser dado aos filhos para mudarem a sociedade toda. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor disse que isso é possível. E eu quero que aconteça em minha casa, daqui na Escola de Profetas, na casa dessas pessoas que estão ouvindo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus dê a você um bom dia e até amanhã.